Olá pessoal, dando continuidade no projeto Radioterapia para Todos, hoje eu tenho como convidado um profissional muito importante aqui na área de radioterapia, que é o físico médico. Meu convidado hoje é o Felipe Barreto. O Felipe, ele é físico médico do Serviço de Radioterapia da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. E a minha primeira pergunta para o Felipe é: Felipe, qual é o papel do físico médico no serviço clínico de radioterapia? Lisa, o físico médico no serviço de radioterapia tem basicamente três funções, né? A primeira função seria atuar no planejamento, ou seja, fazer a programação do acelerador linear de forma tal que ela entregue a dose prescrita, né, pelo médico, e que ao mesmo tempo essa entrega seja de maneira eficiente, poupando ao máximo os tecidos sadios em volta do alvo a ser tratado. Outra função que o físico médico também tem é garantir o controle de qualidade dos processos que são realizados na radioterapia, ou seja, garantir que o aparelho está em conformidade com todos os testes, todas as recomendações, normas nacionais e internacionais, né? E uma outra função também muito importante é a proteção radiológica, que é garantir que pacientes, acompanhantes, funcionários da clínica, que todos eles estão num ambiente seguro do ponto de vista de radiação, que os níveis de radiação no ambiente eles são controlados e estão respeitando as normas e as leis vigentes no país. A minha segunda pergunta para o Felipe é: Felipe, muitos pacientes me perguntam, eu vou ficar radioativo após fazer o meu tratamento de radioterapia? Ou eles ainda me perguntam, essa radioterapia vai espalhar por todo o meu corpo? Como é que você responde para esses pacientes? Bom, a resposta mais direta possível é não, o paciente não fica radioativo em radioterapia, né? A gente tem um acelerador linear, que é a máquina que produz radiação de uma maneira elétrica, né? A gente não tem nenhum elemento radioativo dentro do acelerador, então a gente liga ele produz radiação, desliga ele não produz mais. Então a radiação é gerada dentro do acelerador e ela chega no paciente de maneira focada como um feixe. Então, uma vez que o acelerador é desligado, a radiação do ambiente cessa e o paciente não fica radioativo. Essa pequena confusão existe porque no campo de medicina nuclear muitas vezes se injeta um radiofármaco, ou seja, um componente que é radioativo e ele fica circulando pelo paciente, né? Na radioterapia isso não é o caso mais, o paciente não fica radioativo. E as outras partes do corpo, uma vez que a gente trata de maneira focada, a dose que chega em outras partes do corpo que não são alvo, né? Assim, o paciente trata a mama, o pé dela recebe uma quantidade desprezível de radiação. Então, não temos problemas. Bem, os tratamentos de radioterapia se tornaram mais eficazes e com menos efeitos colaterais. Como é que você explica, Felipe, esses melhores resultados dos tratamentos de radioterapia no momento atual? Bom, essa melhor eficiência e menos efeito colateral, eles se devem a dois grandes avanços tecnológicos que aconteceram na última década, mais ou menos, que foram a capacidade de a gente fazer IGRT, ou seja, a capacidade de a gente conseguir fazer uma tomografia logo antes de entregar a dose no dia do tratamento, para a gente fazer uma verificação milimétrica do posicionamento, juntamente com avaliar se a anatomia do paciente naquele dia está de acordo com o planejamento. Então isso traz para a gente uma capacidade de precisão geométrica maior. Além disso, desenvolveu-se técnicas de entrega de radiação com intensidade modulada do feixe. Isso, em poucas palavras, implica que a gente consegue entregar a dose de uma maneira muito focada, precisa, nos alvos onde a gente tem interesse e também poupando, da melhor maneira possível, os tecidos sadios em volta. Então foi a combinação dessas duas coisas, a acurácia na entrega, juntamente com a capacidade de se entregar a dose de uma maneira focada. Então isso possivelmente levou-se a aumentar um pouquinho as doses que a gente consegue entregar nos tumores e com isso ter um controle tumoral bom, ao mesmo tempo focando sempre no alvo e poupando mais os tecidos sadios em volta. Bem, e a minha última pergunta para o Felipe é: Felipe, na sua opinião, o que ainda está por vir de melhoria nos tratamentos de radioterapia? Bom, Lisa, eu acho que puxando o gancho do IGRT, existem aparelhos novos que combinam uma máquina de ressonância magnética com um acelerador linear. Ou seja, isso traz a possibilidade da gente fazer uma imagem de ressonância antes da entrega do tratamento
E a ressonância magnética tem a capacidade de ver os tecidos moles de uma maneira muito melhor do que com a tomografia computadorizada, pelas características de contraste da imagem. Então, eu acho que a capacidade de a gente enxergar ainda melhor o alvo e o tecido sadio e ser capaz de diferenciar eles vai trazer uma grande evolução na radioterapia. A gente vai conseguir tratar de maneira mais específica, potencialmente aumentando as doses ainda mais e aí ter mais controle tumoral também. Então, em resumo, Lisa, vai ser a combinação de ressonância magnética no dia a dia da radioterapia, para que a gente possa ter mais acurácia na entrega da dose, potencialmente aumentando ainda mais os níveis de dose nos tratamentos. Perfeito. Bem, ficam aqui essas informações importantes e hoje vocês conhecem mais um profissional envolvido diretamente nos tratamentos de radioterapia. Até a próxima!